com a mesa redonda Conflito de Interesses, Alimentação, Nutrição, Pesquisa e Indústria. Como isso afeta você? Para fazer parte dessa mesa, convidamos, então, novamente a professora Sandra de Deus, jornalista e pró-reitora de extensão dessa universidade, o doutor José Roberto Goldim, chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o jornalista João Pérez, do site O Joio e o Trigo, e membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável de São Paulo. Sejam bem-vindos. Enquanto eles se organizam ali, eu vou aproveitar para dar alguns avisos. Pedimos a vocês que depois, ao final dessa apresentação, vocês entreguem os questionários de avaliação preenchidos. Quem não recebeu vai receber agora, não se preocupem. E que vocês vão receber um e-mail com um comunicado quando os certificados estarão disponíveis e quais os procedimentos para obtê-los, tá? Isso vai demorar cerca de 60 dias. Não é preciso enviar mais as informações de vocês de novo via e-mail. Com a palavra, a professora Sandra. Vou deixar aqui silencioso para não dar problema. Bem, boa tarde, então. Alguns já nos vimos de manhã, outros boa tarde. Esta mesa agora, ela tem também uma grande relevância, né? O professor José Roberto Goldim já tem participado desse seminário em outras oportunidades, então ele, para vocês, não é um estranho, para aqueles que já participam do seminário, né? E o João Pérez, sim, participa pela primeira vez. O professor José Roberto Goldim é biólogo, mestre em educação e doutor em clínica médica. Ele é chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenador dos comitês de ética em pesquisa e de bioética clínica do HCPA, membro do Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-RS, professor adjunto e coordenador do Núcleo de Ética e Bioética da Escola de Medicina da PUC, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da URGS, pesquisador responsável do Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética do HCPA, e recebeu, em maio de 2017, o Prêmio Friedrich Jar pela contribuição à bioética europeia. O jornalista dois jornalistas nessa mesa. O jornalista João Pérez é graduado em jornalismo pela USP, produz reportagens com ênfase em cidadania e política, em especial na área de direitos humanos. Escolhido 3 vezes para receber o Prêmio Direitos Humanos, jornalismo promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos pela OAB do Rio Grande do Sul, com menção honrosa, de 2º lugar na categoria Grandes Reportagens e 1º lugar na categoria Reportagem. Finalista do Prêmio Jabuti 2015 na categoria Livro-Reportagem. Vamos começar, então, a mesa com a manifestação, a palestra do João Pérez, e depois, na sequência, então, do professor Roberto Goldim. Tem quanto? 20 minutos para a fala dele, Amanda? Tu que me governa. 15 minutos, então, diminuiu, eu até ia te dar mais. 15 minutos, então, depois eu passo para o professor Goldim e depois para as perguntas da plateia. Obrigada. Bom, boa... 30? 30. Melhorou, hein? Desculpa. Vamos lá. Viu? 30 minutos, já ganhou mais. Eu ia dar 20, ela passou para 15, agora aumentou para 30. 30 minutos, então, tá bem. Boa tarde a todas e a poucos. Prazer estar aqui, agradecer o convite da Noêmia, agradecer o pessoal do Núcleo. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre conflitos de interesses, né? Para onde eu aponto aqui? Aí. Bom, desde outubro do ano passado, eu e mais um colega, a gente toca um site de jornalismo chamado O Joio e o Trigo, que é uma página dedicada exclusivamente à investigação na área de alimentação, né? Então, a gente fala que não é uma página sobre comer bem ou mal, não é uma página sobre dietas, é uma página sobre a política alimentar, sobre comer como ato político. E porque, por alguns motivos, né? Já tem algumas páginas por aí que falam sobre dieta, que falam sobre pesquisas e ingredientes milagrosos, etc. A gente não tem conhecimento científico para entrar nessa, a gente é jornalista,
e acha que muitas dessas páginas estão servindo, na verdade, para aumentar a enorme confusão que existe em torno de alimentação. Então, a nossa página se dedica a essa investigação e a gente tem tentado encorajar colegas a entrarem nessa discussão, porque a gente ficou bastante surpreso com a nossa ignorância a respeito desse assunto, assim. E ver como a alimentação se transformou num enorme problema e, ao mesmo tempo, ela não tem essa representação na cobertura do jornalismo, né? O jornalismo está muito dedicado a outros temas e pouquíssimos jornalistas estão dedicados a esse enfoque, né? Essa é a única página que se dedica sistematicamente a cobrir esse assunto. Então, a gente brinca que é a melhor e a maior página sobre investigação alimentar no Brasil e é também a menor e a pior. Pode escolher o qualificativo que você queira. Bom, o conflito de interesse foi o primeiro assunto ao qual a gente se dedicou. A gente começou a apuração em abril do ano passado e ainda não terminou de publicar tudo. E como foi esse caminho da apuração, né? Primeiro, a gente fez algumas entrevistas para começar a mapear onde que figurava, onde que a gente encontrava o conflito de interesses na área de alimentação e nutrição. A partir disso, a gente selecionou um dos focos, foi a Anvisa, né? Entender como que isso se manifestava na definição de políticas públicas ou na definição de prioridades da agenda da Anvisa. Aqui a gente teve de fazer muito uso de lei de acesso à informação, né, que é uma lei que permite que os cidadãos requisitem informações públicas, e então a gente se valeu muito da leitura de atas, né? A gente pediu ata de muitos grupos de trabalho na Anvisa para conseguir entender de que maneira que a gente poderia encontrar ali o conflito de interesses dentro da Anvisa, porque uma série de decisões sobre política pública é tomada a partir de subsídios fornecidos por grupos de trabalho, né? No geral, nesses grupos de trabalho tem organizações de defesa do consumidor, tem acadêmicos e tem a indústria. Em relação à indústria, não há um conflito de interesses, né? Está claro qual que é o interesse dela ali. Mas é na área de pesquisa que a gente acaba encontrando o conflito de interesses ali configurado, porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, muitas vezes você pensa que o pesquisador está ali representando uma determinada universidade, mas, na verdade, ele está representando os interesses de uma determinada empresa. E o comparecimento a eventos foi outro aspecto muito importante, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho em detalhes. Ir a vários eventos de nutrição foi importante para entender de que maneira também que o conflito de interesse se configurava ali. Bom, um fator importante para a gente ir rastreando esse conflito de interesses foi analisar o discurso, né? Então, entender quais que são os argumentos mais comuns mobilizados pela indústria ou por pesquisadores mais próximos à indústria. Não quer dizer que tudo que esteja aqui, que toda pessoa que defenda alguns desses argumentos tenha esse tipo de conexão, mas era um elemento para a gente começar a entender essa conexão, né? Então, a ideia de que não existem alimentos bons ou ruins, que todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação balanceada, a questão de investir em educação, né? Então, vamos deixar de lado essa agenda regulatória, a gente precisa investir em educação para que as pessoas possam entender o que elas estão comendo, possam se virar sozinhas. A obesidade é um problema multifatorial, sim, é um problema multifatorial, mas nós precisamos entender dentro desses causadores aquilo que está provocando mais problemas, né? E aí é que a coisa se complica um pouco. O foco nos hábitos individuais, então, dizer que a pessoa é culpada pela obesidade, ela que é preguiçosa, ela que não se alimenta direito, que não sabe o que está comendo, e desacreditar pesquisas contrárias, né? A gente vai citar mais para frente aqui um caso bem interessante, alguns deles relacionados ao Nupens, né? Que a Maria Laura estava aqui de manhã, faz parte. Exagerar no discurso é uma questão que a gente vê com muita frequência. Então, a ideia de que querem acabar com a indústria de alimentos, de que são radicais, pessoas contra o progresso, pessoas contra o desenvolvimento científico, também é muito mobilizada. E a gente nota uma retroalimentação de discurso, assim. Então, um argumento que vai da indústria para o pesquisador e que vai do pesquisador para a indústria. Fica um jogo repetido aí, que acaba influenciando uma série de questões. O que influencia, né? Bom, as conclusões a que a gente chegou depois de uma extensa pesquisa é de que esse conflito de interesses acaba
criando uma série de, vamos dizer, de confusões aí. Então, muitas vezes o conflito de interesse, o pesquisador com conflitos de interesses acaba retardando, enfraquecendo ou evitando a adoção de uma política pública. O profissional de saúde muitas vezes é levado a acreditar em determinadas questões, cria uma confusão, né? Quando você tem evidências científicas muito conflitantes, o profissional de saúde, no geral, tem dificuldade de definir a prática dele. Algumas dessas confusões acabam também interferindo em hábitos de consumo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um caso clássico e bem antigo. E também a imagem pública, né? Então, de que maneira a conexão com determinados pesquisadores, determinadas instituições, determinados grupos de pesquisa é utilizada para fortalecer a imagem de uma empresa e passar a ideia de uma responsabilidade social corporativa. Bom, a gente pode juntar essas 4 conclusões em uma coisa só, né? Que é o desvio de foco e a confusão. Então, vamos ver como isso se dá. Aqui são algumas reportagens que a gente publicou nos últimos meses. Então, aqui, os bolsos gordos da ciência da obesidade, acho que a gente circulou mais cedo, aí, algumas pessoas pegaram um resumo de umas reportagens nossas. Eu peço desculpa, calculei muito mal o número de resumos que traria, mas depois mando o PDF para o pessoal do núcleo e eles reenviam para vocês. Bom, um assunto muito caro para a gente é essa questão dos eventos, né? Quando a gente começou a ir em eventos da área de saúde, a gente ficou realmente muito impressionado com como a programação comercial desses eventos acaba pulando para dentro da programação científica. A gente frequentou uma série deles, inclusive o Congresso Internacional de Nutrição, em Buenos Aires, e ali muitas vezes você via na programação que um determinado simpósio era promovido por uma universidade, mas quando você chegava na sala, você ia ver que era promovido, na verdade, por uma empresa, que é um caso do Umami. O Umami é algo que aparece muito em alguns eventos científicos, é o 5º gosto básico, né? Então, seria, não sei se vou me lembrar tudo agora, doce, salgado, azedo e ácido, acho que é isso, né? São os 4? Bom, e o Umami seria o 5º. Ele foi mapeado depois de décadas e décadas de pesquisa e aceito como 5º gosto básico. Mas se você vai ver toda essa história, tem por trás uma grande corporação que é a Ajinomoto, né, que produz o glutamato monossódico, porque o glutamato monossódico seria uma espécie de forma sintética de umami. Então, o umami é a promessa de uma explosão de sabor, seria um sabor mais complexo do que os outros gostos básicos. E então você pode obtê-lo, sei lá, do parmesão, do cogumelo, do tomate, não sei o quê, mas se você tiver com preguiça, põe glutamato, está tudo resolvido. Então isso foi um assunto que nos impressionou muito, assim, porque ele parece muito pequeno, né, mas a Ajinomoto controla um percentual enorme do mercado de glutamato mundial, e o glutamato é um ingrediente muito presente em alimentos ultraprocessados. Então, não vou me estender ainda mais, mas quem quiser dar uma olhada nessa reportagem é bem curiosa. Bom, aqui é uma instituição sobre a qual eu gosto muito de começar falando, né? Quem conhece aqui o ILSI? Bom, o International Life Science Institute foi criado em 78 pela Coca-Cola para lidar com algumas evidências científicas que complicavam os negócios em relação à cafeína, em relação aos problemas que o refrigerante poderia causar para a saúde. Então, foi criada essa organização, uma organização científica, para contrapor os argumentos contrários à Coca-Cola. Com o passar do tempo, ela passou a juntar várias empresas ali dentro, cresceu, e hoje são 17 organizações ILSI ao redor do mundo, né? O Brasil tem uma, e essas organizações se juntam, às vezes, por regiões. Então, tem um ILSI para o Caribe, para a América Central. No caso brasileiro, o ILSI é bastante atuante. Aqui eu separei uma das questões reveladas em relação ao ILSI. Esse é o Alex Malaspina, ele foi vice-presidente da Coca e foi o criador do ILSI. E esse é um e-mail que foi revelado, que ele estava mandando a cientistas financiados pela Coca-Cola em 2015, que ele pedia qualquer ideia para contrapor recomendações de um comitê de especialistas que poderia
complicar a situação ali em relação a recomendações oficiais de consumo de gordura, açúcar e carne. Sal, açúcar e carne, desculpa. E em outros momentos ele fala alguma ideia de como podemos chegar na OMS, que era uma questão que eles queriam evitar um relatório negativo na OMS. Ele fala, ameaça aos nossos negócios é séria. Uma série de e-mails foram revelados do Alex Malaspina em conversas com pesquisadores e se tornaram um dos assuntos que levaram a uma discussão grande na ciência e a partir de revelações feitas pela imprensa dos Estados Unidos em 2015. Então, isso também chama a atenção da gente. Assim, essa discussão sobre conflito de interesses é muito recente. Né? Se a gente for levar, acho que aqui no Brasil tem o marco como 2012, né? No World Nutrition, lá no Rio de Janeiro. E tanto a academia, como as empresas, como a imprensa ainda estão entendendo como lidar com isso, né? Como tratar o conflito de interesse. O que configura e o que não configura conflito de interesses, quando que uma relação com uma empresa pode existir e quando que não pode. Em relação à Coca-Cola, desde então, tem se revelado uma série de coisas, e esse é um estudo que foi feito recentemente, porque depois que a imprensa dos Estados Unidos revelou essas trocas de e-mails, a Coca-Cola falou, não, nós vamos publicar aqui todos os cientistas que a gente financiou entre 2010 e daí em diante. Né? A cada 6 meses, a Coca-Cola atualiza esse relatório que é colocado ali no site. Só que, recentemente, esse grupo fez uma revisão do que a Coca-Cola publicou e descobriu que 339 artigos publicados em 169 jornais, assinados por 907 pesquisadores, tinham financiamento de Coca-Cola. Mas desses, a Coca-Cola revelou apenas 42. Quando a gente perguntou para a Coca, aqui no Brasil, quais eram os pesquisadores no Brasil que tinham tido estudos financiados pela Coca, eles não quiseram revelar. Então, se essa política de transparência já é fraca, a política de transparência que existe em relação ao Brasil é nenhuma. Esse é um dos casos que a gente levantou em relação à Coca-Cola. A atividade física é sempre um assunto muito importante para a Coca, para buscar um desvio de foco. Né? Não que a atividade física não seja importante, mas é sempre aquela ideia de falar que a atividade física é mais importante do que o seu consumo de alimentos. Então, você pode tranquilamente subir aqui esse lance de escada e chegar ali no final, pegar uma coquinha, abrir e ser feliz. A Rede Global de Balanço Energético foi uma rede de pesquisadores montada justamente com esse intuito, né, de falar sobre atividade física, e que foi desmanchada depois dessas revelações da imprensa dos Estados Unidos. Mas aqui na América do Sul, um outro estudo passou a ser financiado com um formato bastante parecido, chamado ELANS, que é conduzido por pesquisadores do ILSE. E aqui, essa foto de fundo, a Coca-Cola levou várias, no geral eram mães com algum tipo de adição, digamos. Então, mães nutricionistas ou mães blogueiras, sempre levava essas pessoas nas fábricas da Coca para fazer uma visita, e essas visitas eram acompanhadas por palestras de cientistas. E essa é uma palestra que a gente teve acesso ao material, e na qual se fala sobre, justamente nessa questão, né, de que você pode consumir Coca-Cola tranquilamente, dá para o seu filho, tudo bem, tudo. Então, com uma ideia de criar uma difusão para essa ideia de que a Coca-Cola pode fazer parte de uma dieta saudável. Essa aspa é de uma das pessoas que participou desses encontros. Aqui, a questão que eu falei da Anvisa, né? Eu separei um exemplo rapidinho. Aqui é uma comissão técnico-científica de assessoramento em alimentos funcionais. Essa comissão foi criada logo no começo da Anvisa, em 99, e ela sempre contou com 7 membros. Ela não se reúne com uma periodicidade definida, faz até algum tempo que não se encontra, mas a gente resolveu colocar, porque é um exemplo bem interessante. Se você olha para essa comissão, você vê 7 professores reunindo ali, né? Mas o que a gente tem, na verdade, são, dos 7 cientistas, 4 ligados ao ILSE. Então, se você olha ali rapidamente, você tem a impressão de que o que está sendo levado são simples embasamentos científicos, mas quando você vai ler atas e se aprofundar nessa pesquisa, você vê que está sempre sendo levado
alguma evidência favorável a empresas. E pessoas que estão ali anotadas como representantes da USP, da Unicamp, de não sei onde, na verdade, durante reuniões, se apresentam como representantes do ILSE. O ILSE, só para acrescentar, né, na Europa, a Anvisa da Europa, ela proibiu o ILSE de participar de determinadas decisões. O ILSE foi rebaixado, digamos, de categoria. E, diante da insistência do ILSE de voltar a ser parte dessa tomada de decisões, a presidente da autoridade europeia respondeu que ela sabia muito bem quais os interesses que os representava e que, de maneira alguma, eles poderiam estar presentes ali como representantes da comunidade científica, que eles tinham que se anotar como representantes das empresas. Mas aqui eles continuam influenciando livremente. Aquela comissão sugeriu a criação desse grupo de trabalho para auxiliar na fixação de critérios para alimentos funcionais, né? Então, que tipo de alimento pode fazer a alegação de funcionalidade? Hoje a Anvisa tem um entendimento mais estrito e uma série de pesquisadores com conflitos de interesse têm trabalhado para tentar flexibilizar essa situação. Não sei se deve ou não ser flexibilizada, a questão é qual tipo de interesse que as pessoas têm ali, né? Quando você olha para essa comissão, tem 2 integrantes do ILSE, que estão ali como, não me lembro qual é o nome da categoria. E depois você vê uma série de instituições da indústria, a própria Anvisa e pesquisadores. Mas, quando a gente vai olhar as atas das reuniões, a gente percebe o seguinte, que eles formam, se você for somar com a indústria, soma a maioria, né? Essas decisões dos grupos de trabalho, no geral, não se dá por maioria, mas, se você tem ali um pesquisador que está mobilizando argumentos da indústria e não da ciência, isso pode criar uma distorção na política pública que vai ser definida lá na frente. Bom, escolas. Aqui tem um videozinho rápido, se der para passar. Ossos fortes. Cair e levantar é a maior lição que seu filho pode ter. Mas para isso é importante ter ossos fortes. Nesta fase, conte também com Danoninho. Danoninho tem nutrientes na medida certa, com vitaminas e muito cálcio, que ajudam o seu filho a ter ossos fortes e aproveitar a infância ao máximo. Danoninho, da infância para toda a vida. Bom, esse é um caso muito interessante para a gente, né? Porque quem de criança não se lembra, né? Cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. É inesquecível. Então, o Danoninho se fixou como um alimento perfeito, como aquele alimento que deveria ser consumido diariamente. Quem aqui tem filho... Danoninho apresenta Dino e as sementinhas. Quem tem filho e foi procurar a escola para matricular sabe quantas escolas no Brasil oferecem Danoninho como merendinha da tarde. Então, ele continua muito presente e foi uma construção de imagem feita com muita ajuda de ciência, né? Tem alguns cientistas que, desde a década de 80, 90, fazem pesquisas com Danoninho em escolas. Então, chegou a ser feita uma pesquisa de que se deveria ser oferecido Danoninho diariamente na rede pública para suprir deficiência de ferro. E aqui está um dos estudos que fundamentaram um projeto sobre escolas que a gente vai ver em seguida aqui. Esse estudo NutriBrasil Infância foi financiado pela Danone e conduzido por um cientista do ILSE e pela Associação Brasileira de Nutrologia. E chegou a algumas conclusões, entre elas, aqui não vai dar para ler, né? Aqui, de que os lácteos são excelentes fontes de proteína. Podem até ser, mas a gente precisa se perguntar sobre o conflito de interesse, né? E aqui é uma reportagem que a gente publicou recentemente, né? A Danone criou um projeto chamado 123 Lácteos, que foi a escolas públicas do Brasil inteiro. Com uma recomendação, era um projeto que tinha o material pedagógico e uma peça de teatro. E essa peça de teatro enfatizava várias vezes o consumo de lácteos. Tinha o personagem principal, o Joãozinho, que falava, se eu quiser ficar forte e crescer, eu preciso consumir 3 porções de lácteos por dia.
O material pedagógico era muito interessante também porque enfatizava que se você não consumisse 3 porções de lácteo por dia, você podia ter problemas de saúde hoje e a longo prazo. Então, você precisava consumir, de qualquer jeito, 3 porções de lácteos, tinha um tabuleiro para que as crianças preenchessem diariamente, falando ali, preenchendo o que você tinha consumido naquele dia, e você tinha que riscar as 3 porções de lácteos. Aí o projeto falava assim, se você não preencheu as 3 porções de lácteos num dia, tudo bem, mas não se esqueça de, nos próximos dias, consumir as 3 porções de lácteos. Que é uma recomendação que é sempre delicado para a gente falar em recomendação nutricional, porque não é a nossa área, mas a gente consegue revisar bastante material científico, falar com bastante gente e entender que essa recomendação está longe de ser consensual, né? Ainda mais se as 3 porções de lácteos vierem acompanhadas por alguns gramas de açúcar e gordura saturada. Bom, esse é o título de uma das reportagens, né? A gente fala sobre a confusão criada na cabeça das pessoas em torno disso. Tem um caso que a gente separou aqui. Essa revista Alimento e Equilíbrio foi feita por um braço de comunicação do ILSE, uma estrutura de comunicação do ILSE, e que abordava justamente essa confusão criada por orientações tão diferentes, né? Então, um dos trechos que a gente separou aqui falava assim: engana-se quem acredita que uma comidinha caseira é sempre mais saudável do que o mesmo prato industrializado. Muitas vezes a dona de casa cai em ciladas à beira do fogão. Que é a ideia de que a pessoa em casa pode sofrer contaminação alimentar, ela pode fazer manipulação inadequada de alimentos e, portanto, a alimentação industrializada é uma boa ideia. Tomar água é a melhor escolha, mas isso não invalida outras opções, ficando de olho, talvez, na quantidade de açúcar indicada no rótulo. Sucos, néctares, leite, refrigerantes e chás. Essa variedade é bastante favorável em casos que merecem cuidados redobrados. Boa parte das crianças, por exemplo, não tem o hábito de ingerir líquidos espontaneamente. Essa é uma publicação que eu recomendo para quem quiser estudar conflito de interesses, porque tem lá uma lista grande de pesquisadores trabalhando em torno dessa questão, né? E justamente esse ponto nos chamou a atenção quando a gente começou a pesquisar, de que muitos desses pesquisadores e muitas pessoas da indústria falam que as pessoas estão confusas, elas não sabem o que fazer. Mas se você for olhar a publicidade do Danoninho, que a gente passou agora, é um exemplo de como essa confusão foi sendo criada, né? Então, tem muitos outros exemplos de como se pode usar a ciência para criar confusão na cabeça das pessoas. E de fato, com o crescimento de redes sociais e outros canais de comunicação, a confusão se tornou infinitamente maior, porque tem muito ruído aí nessa história. Bom, aqui é um outro caso que se tornou bastante conhecido. Essa é uma pesquisa que fez comparação de refeições infantis, né? Comparou, aqui do Brasil, comparou fast food com refeição feita em casa. Quando você olha para a conclusão, a qualidade nutricional do almoço em restaurantes de fast food é similar a uma refeição brasileira tradicional. Quando você vai ler a pesquisa, você vê que o que selecionaram como alimentos do fast food não é aquilo que normalmente as pessoas procuram em fast food. Sim, hoje em dia o McDonald's, por exemplo, tem lá maçã, tem leite, tem água, suco de fruta, mas, no geral, a gente sabe que as pessoas vão no McDonald's para comer McLanche Feliz, Big Mac, né? Então, tem um problema na seleção aí do alimento. E tem um outro problema sobre o qual a gente fala bastante no Joio, que é essa questão do nutricionismo, né? Então, de que maneira também esse paradigma de nutrientes é utilizado para criar confusão na cabeça das pessoas, sabe? A ponto de, sei lá, minha mãe ou eu mesmo, de vez em quando, ainda me pego perguntando, falando, nossa, aqui está faltando carboidrato, aqui está faltando proteína. Então, essa coisa de transformar a alimentação em algo para especialistas e que acaba confundindo completamente as pessoas, né? A gente não tem dúvida de que é importante o estudo sobre nutriente do ponto de vista científico. O problema é como você transmite isso para as pessoas, né? E aí a gente põe na nossa carta de princípios que a gente considera que o guia alimentar para a população brasileira é a abordagem mais adequada, justamente porque pode ser facilmente compreendido pela população.
Bom, resultados daquele estudo, né? Quando você vai ver uma das autoras do estudo, bastante conhecida aqui no Brasil, Silvia Cozzolino, ela é integrante do Conselho Consultivo Global do McDonald's. Então, foi um caso que suscitou um abaixo-assinado, né, em que se pedia que ela deixasse o CRN3, né, Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul. Depois da repercussão que teve esse artigo, que uma das autoras mudou a filiação dela ali para declarar que ela é de uma consultoria ligada à indústria de alimentação. Isso a própria Cozzolino falou para a gente, né? Se você quiser provar o que quer que seja, encontre a literatura para poder provar. Então, o que é preciso? Que as pessoas tenham um senso crítico do que é verdade e do que é mito, e isso é difícil. Eu fico me imaginando na pele de um estudante de nutrição, e eu não queria estar na pele de estudante de nutrição, porque realmente deve ser difícil escolher qual filosofia seguir e quais estudos levar em conta, o que a gente quer fazer da nossa atuação profissional. Deve ser realmente bastante complicado. E aqui é um outro caso que essa pesquisadora é Susan Prescott, da Austrália. Ela é uma pesquisadora muito reconhecida, muito renomada na área de alergia. E a gente publicou uma entrevista com ela, que eu acho que é bem interessante para a gente entender um pouco também a mudança de ventos aí no mundo. Ela era do Conselho Consultivo da Nestlé para a Oceania e resolveu deixá-lo depois que um pesquisador com estudos financiados pela Nestlé publicou um artigo no qual atacava o Carlos Monteiro, né, coordenador do Nupens, e isso para ela foi a gota d'água. Assim. Falou que pesquisadores que se mantêm entrincheirados na defesa dos ultraprocessados estão se descobrindo do lado errado da história. Mesmo que por associação, eu estava, de fato, emprestando meu nome a algo que considero ser um sistema não saudável. Então, ela falou para a gente como ela se sentia sempre muito incomodada por essa relação. Ela ficou 10 anos lá, mas sempre se contestava sobre qual era o limite dessa história. E, para ela, o limite dessa história é quando esse sistema está se provando a causa de uma série de doenças. Bom, passar bem rapidinho aqui. No ano passado, 31 de outubro, sim, teve uma audiência sobre taxação de bebidas adoçadas lá na Câmara, uma audiência bem agitada, e destacaria a fala de duas pessoas, uma se apresentando em nome do Instituto Dante Pazanese, que é o Instituto de Cardiologia lá de São Paulo, e a outra em nome da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Então, essas pessoas defenderam que não havia evidência sobre a necessidade de criar um tributo especial sobre bebidas adoçadas. O pesquisador do Dante Pazanese, ele faz parte de uma campanha chamada Doce Equilíbrio, que é uma campanha da indústria do açúcar, justamente porque a indústria do açúcar sentiu que os ventos não são bons para ela, e então a ideia é falar que o açúcar pode sim ser base de uma alimentação saudável, e tentar evitar uma perda muito forte das vendas, né? Esse pesquisador vira e mexe, se encontra com o ministro da Saúde, vai na Anvisa, e uma das pessoas do Ministério da Saúde, a gente nem chegou a publicar ainda, mas nos disse que cada vez que vai um pesquisador lá e confunde a cabeça do ministro, cria um baita problema, porque ela tem que remar tudo de novo para convencer o ministro de que é importante seguir naquele caminho. E aqui, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição vem publicando alguns vídeos no YouTube, acho que vale a pena ver depois, que vão justamente nessa linha, né, do mitos e fatos, que é algo que a gente também acha um ponto de atenção importante, né? Se você vê alguém falando de mitos e fatos, nos parece um indicador de que é preciso olhar com carinho. E a pesquisadora da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que estava presente nessa audiência, também se opôs à tributação de bebidas adoçadas e fez aquela fala clássica de que, olha, o mundo está assim, as pessoas não vão voltar a cozinhar, as pessoas não vão voltar a fazer feijão. Então, alguns dias depois, ela participou de uma campanha da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, sobre rotulagem, e falando
que o importante é a educação das pessoas para que elas possam ler os rótulos. Então, a pessoa não tem tempo para fazer arroz com feijão, mas tem tempo para ler isso aqui. Essa é a lista de ingredientes do Cup Noodles, aquela tabela nutricional dos sucrilhos. Então, quantas horas demoraria para fazer a compra? Acho que nessas horas dá tempo de fazer um arroz com feijão. Né? Bom, é isso, gente. Obrigado. A gente conversa daqui a pouco. Muito obrigada. As perguntas faremos depois da fala do professor Roberto Goldin. Professor. Pode ser. Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder voltar nesse evento. E dizer para vocês que esse tema do conflito de interesse talvez tenha uma grande atualidade de provocar reflexões. Eu acho que isso é o que mais importa nessa altura do campeonato. E eu sempre acho interessante, quando a gente está em eventos que nem esse, que a gente está pregando para convertido. Né? Eu digo que todo mundo que está aqui tem a mesma ideia. Eu acho que daqui a gente não precisa convencer mais ninguém, está todo mundo convencido dessa ideia. Esse tempo eu estava num congresso que era sobre espiritualidade e área da saúde. E eu digo, nós devíamos fazer um anticongresso. Só devia entrar quem não se inscreve. Né? Que era basicamente essa a ideia, que vocês veem assim, quem está aqui já está sabendo que já está com um interesse nessa área. E quando a gente fala em conflito de interesse, a gente tem que esclarecer, às vezes, algumas coisas, para não cair em visões muito simplistas disso aí. Tem uma portaria da Anvisa que obriga que em congressos onde existe a possibilidade de alguma participação, né, não adequadamente aberta de alguma indústria na área da saúde, todos nós deveríamos apresentar um slide, logo na abertura das falas, mostrando quais são os nossos interesses. Né? E logo que essa portaria entrou, o pessoal ficava meio constrangido, às vezes, de mostrar, né, de colocar lá quem eram as pessoas que patrocinavam viagens, de com quem que as pessoas tinham algum outro tipo de relações, de quem que eram os patrocinadores das pesquisas e assim por diante. Mas uma coisa que a gente foi notando nos congressos é que, na medida que as pessoas iam abrindo os seus potenciais, que é o nome correto disso, os seus potenciais conflitos de interesse, a plateia começou a mudar. Que, na medida que eu apresento, que eu só tenho lá uma pesquisa patrocinada por um órgão do governo, seja lá um CNPq, coisa que vale, e logo depois aparece alguém que vem com uma tonelada de outras coisas, a plateia suspirava, né? Dizendo assim, mas como é que ele consegue tantos patrocínios e eu não consigo tantos assim? Ou seja, às vezes essas coisas têm um poder de fazer o papel ao contrário do que elas deveriam. Ao invés de gerar naquela pessoa o constrangimento de se expor publicamente com tudo aquilo ali acaba virando quase que uma nova forma de expor currículo de obtenção de patrocínio. E uma outra coisa que é muito interessante de ver nessas discussões é que uma palavra que está muito na moda, e é uma palavra muito perigosa que a gente ouve nessa hora, é que tudo tem que ter transparência. E se vocês forem olhar, a palavra transparência, ela demonstra outra coisa. Transparência é aquilo que eu torno invisível, e não aquilo que eu torno visível. Se eu pego e tenho uma porta de vidro na entrada do nosso salão de atos, toda de vidro, sem nenhuma sinalização, e ela está límpida, transparente, é a antessala de um acidente de alguém bater de cabeça na hora de entrar nesse ambiente. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado que, às vezes, as políticas de transparência também estão fazendo a mesma lógica de, aparentemente, dar a possibilidade das pessoas saberem, quando, na maior parte das vezes, elas estão realmente ocultando essa situação. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado para não dar assim, não, eu abri os conflitos de interesse, então eles não existem mais. Ao contrário, ali que eles começam a se tornar o quê? Visíveis. E cada vez mais a gente está discutindo essa situação, que a gente tem que não é ter transparência nessas situações. Nós temos que dar uma visibilidade adequada
dessas relações que a gente tem, e muito mais do que interesses é dar visibilidade para comprometimentos. Isso a gente volta daqui a pouquinho. Interesse é uma área que eu venho trabalhando há muito tempo nessa questão, em função da minha atividade de pesquisa, né, em comitês de ética. Na área de integridade na pesquisa, é fundamental a gente ter esses conceitos de uma forma bem clara. E vocês veem que o fato de um interesse ser conflitante não obrigatoriamente é uma coisa ruim. Hoje está um dia bonito e nós estamos aqui numa sala fechada. O meu interesse conflitante está aqui do lado de fora, no parque, com estar aqui dentro. Isso não tem problema nenhum, né? Eu vou fazer uma opção consciente de estar aqui ou não estar aqui. Agora, eu tendo me comprometido com a professora Noêmia de estar aqui, eu não poderia deixar de estar. Dá para entender isso? Isso sim seria um conflito de comprometimento, né? Eu podia estar descumprindo um compromisso que eu estabeleci com ela. E esse descumprimento de compromissos que aparentemente foram firmados é que estabelecem essas coisas que tu estava colocando. Naquele slide que tu mostrou, qual é a minha filiação que eu torno visível, mas qual é a filiação que efetivamente conduz a minha orientação, isso não é uma coisa de conflito de interesse. Isso é o que se chama de interesse oculto, que a pessoa sequer torna isso visível. Isso é extremamente comum, pessoal. Isso aí, se vocês forem olhar, é a regra hoje em dia. Tem vários sites hoje em dia na internet que se dedicam a justamente ficar buscando o que está por trás de determinadas produções que a ciência tem feito, né? E se vocês forem olhar, é assustador essa situação. Eu participei de um grupo, há uns anos atrás, que a base deles é na Inglaterra, para estabelecer coisas de integridade na pesquisa, e esse grupo, atualmente, está colocando que, por exemplo, na base mais forte de informações que se tem na área da saúde, que é o PubMed, eles calculam que de 10% a 40% dos artigos que estão publicados não têm valor científico, né? E se vocês forem pegar artigos de revisão sistemática bem feita, que avaliem inadequações metodológicas, inadequações estatísticas, outras inadequações, ou pior, artigos cujo as conclusões, que é onde o pessoal vai olhar, não tem base nem nos resultados, nem na metodologia que foi utilizada, isso é realmente assustador. E aí que entra uma coisa que é fundamental, que tu colocaste antes, João, que é a questão da credibilidade da informação. E que, se vocês forem ver, hoje em dia o pessoal às vezes diz assim, não, mas está publicado numa revista que nem New England. Isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista de isenção de conflitos, de isenção de um comprometimento escuso, e vocês veem que tem várias revistas dessas, não estou falando especificamente do New England, mas várias revistas muito grandes que têm grandes patrocinadores por trás. E se vocês forem olhar por trás de todas as grandes revistas, nós temos 3 únicas editoras no mundo que publicam todas essas revistas. E que, obviamente, o interesse delas não é científico, mas é um interesse econômico. Então, essa é a questão que a gente vê, e que, se vocês olham na revista, a fachada do título da revista científica está lá, sociedade, não sei do que, tal, uma sociedade profissional. Mas, se vocês olharem lá nos créditos de publicação, vocês vão ver que quem publica não é mais a sociedade. Aquela revista foi comprada por uma dessas 3, 4 grandes editoras, né? E que são editoras que ficam fazendo trocas entre si, inclusive, desses ativos que são as revistas. Quando a gente tem, então, interesses que são ocultos ou interesses que são escusos, aí que eu acho que entra o papel fundamental da gente ter mecanismos de controle que sejam efetivamente utilizados. E vocês veem que eles podem ser coisas muito simples. Há muitos anos atrás, no Hospital de Clínicas, nós começamos a identificar uma situação que é, por exemplo, assim, na área da saúde, é muito comum os laboratórios farmacêuticos pagarem para um profissional de saúde ir num congresso. Não tem problema nenhum de pagar, desde que se torne visível, né? Então, quando a pessoa pede o afastamento no Hospital de Clínicas, ele tem que preencher um papel e onde ele diz quem está pagando o que para ele.
Eu posso ir com uma viagem patrocinada pela CAPES, por exemplo, para um congresso. Eu posso ir patrocinado por um laboratório. Eu posso ir patrocinado pelo próprio congresso. Mas se isso tiver escrito naquele documento e depois aquela pessoa tiver que dar um parecer técnico numa compra de material, qualquer que seja no hospital, se alguma daquelas situações que tiver ali configurar a possibilidade de um conflito de interesse, essa pessoa não vai dar o parecer. Para evitar o quê? O próprio constrangimento dela. Ela pode dar um parecer totalmente isento, mas sempre alguém vai poder dizer: não te lembra que aquela vez os caras... E aí vem a história. Então a gente previne isso aí. Isso é prevenção. E prevenção é sempre importante para vocês imaginarem o seguinte. Há uns 10 anos atrás eu fui convidado para um congresso brasileiro de pediatria para ir dar uma palestra sobre questões de bioética em pediatria. E quando eu recebi a passagem emitida por quem? Pela Nestlé. Né? Mas eu fui convidado como palestrante do programa oficial do congresso. Eu mandei uma carta para a organização dizendo: olha, eu não quero viajar com isso, ou eu quero, então, no mínimo, que vocês me abram como é que foi feita essa compra da passagem. E eles me abriram sem dúvida nenhuma, dizendo: olha, a Nestlé botou à disposição dos organizadores para comprar as passagens de pessoas que nós escolhemos, 10 passagens, por exemplo. Só que é mais fácil, contabilmente, em vez de repassar para o Congresso, eles comprarem diretamente. Eu digo: então eu quero uma declaração de vocês dizendo o seguinte, que eu fui convidado pelo Congresso, na programação oficial, sem a ingerência daquela pessoa, que fez uma doação não dirigida especificamente a mim ou a qualquer outro, mas ao poder discricionário da comissão científica. Eu recebi um telefonema de um dos organizadores dizendo assim: mas que frescura! Né? Para que tudo isso? Eu digo: olha, eu não quero ficar depois com uma outra pendência, que nós já tínhamos isso lá no hospital, e no documento que eu tinha assinado que eu tinha sido convidado por quem? Pela comissão organizadora. Imaginem se isso aí cai na mão de alguém e diz assim: vocês viram? O Goldin viajou dizendo que era pela comissão organizadora, mas olhem só quem foi o efetivo, o pagador. É o Goldin. O Goldin está viajando, então, como palestrante Nestlé. Não teria problema nenhum de viajar como palestrante Nestlé. Né? Se fosse uma coisa que eu acreditasse que tivesse sentido. Agora, o que não pode é ser uma coisa escusa. Não pode é ficar o dito pelo não dito. Isso é dar visibilidade. Agora, isso dá garantia de quê? De isenção, de eu poder até dar esse exemplo aqui para vocês e dizer: olha, não tem problema. Eu faço parte de um projeto que nós ganhamos verba de um grande laboratório farmacêutico mundial, mas era um edital o quê? Competitivo de projetos acadêmicos. Então, quando eu vou em congressos que tem essa obrigatoriedade da Anvisa, está lá, eu tenho lá patrocínio de um grande laboratório. Mas embaixo está escrito edital acadêmico competitivo, que é diferente do que eu receber um convite para participar num projeto que foi elaborado pela própria indústria. Dá para entender isso? Então, às vezes são sutilezas que a gente tem que também saber enfrentar, para não cair, às vezes, numa coisa muito simplificada, né, de nós somos os do bem e os outros são sempre do mal. Não é isso. Eu acho que a gente tem que tornar isso visível, e eu acho que é muito feliz o nome, né, que vocês escolheram, do joio e do trigo, que é justamente essa coisa. Nós temos que saber separar uma coisa da outra, né, e fazer isso de uma forma adequada. Eu venho batendo numa tecla há muito tempo de que o grande problema não é o interesse. Se vocês forem olhar, se a gente for partir numa lógica assim mais purista, de que nós só temos que ter um único interesse, que não sei o quê, ninguém tem interesses únicos. Todos nós somos movidos por múltiplos interesses. Vocês podem ter um interesse de eu, sendo professor daqui da URGS, eu tenho o interesse de que essa universidade seja uma universidade que tenha um bom nome, concordam? Mas eu posso também ter um interesse decorrente da origem da minha família, por exemplo, decorrente de uma opção religiosa que eu tenho, decorrente de uma filiação a um time de futebol, né? E são múltiplos interesses, e a minha vida é multifacetada, se vocês forem pensar. Nenhum de nós é uma pessoa monocanal.
Nenhum de nós é uma pessoa unidimensional. Se vocês começam a ir atrás da história de alguém, vocês vão ver que a gente conhece um fragmento muito pequeno, mas que a gente pode ir abrindo outras coisas. E cada vez que eu faço alguma coisa, é óbvio que eu faço aquilo ali, o quê? Mediado por algum interesse. E o fato de eu ter múltiplos interesses não tem problema nenhum. O que começa a dar problema, e aí que vem a definição de conflito de interesse, é quando um interesse secundário sobrepõe o interesse primário. No momento que eu estiver dando aula aqui na URGS, então, naquele momento, meu interesse primário é o quê? É educação, feita com qualidade, e que eu vou estar aqui, o meu comprometimento é de fazer uma educação de qualidade. Mas, se eu tiver um outro interesse, seja ele qual for, pode ser de clube de futebol, e eu começo a derivar nas minhas aulas para uma situação que isso prevaleça sobre a questão do ensino, eu já estou fazendo uma coisa errada. E vocês veem aí, não é a questão do interesse que está em jogo, é o comprometimento decorrente que vai fazer disso a ação ocorrer. O interesse faz com que eu tenha alternativas diferentes. E os comprometimentos é que fazem essas ações acontecerem. E muito mais do que isso, a gente tem que ter uma olhada de como é que são os comprometimentos que estão por trás. É vocês verem, por exemplo, em várias situações, a situação que aqui no Brasil a gente não trabalha isso de uma forma muito adequada, de que qual é a participação societária que um cientista tem numa empresa, por exemplo. E vocês pegam hoje em dia, com a quantidade de startups e outras pequenas empresas, e não sei o quê, muitas delas fomentadas nos nossos próprios parques tecnológicos da universidade. Mas elas podem criar grandes vieses de orientação de comprometimento. Que eu, se sou um professor e também sou sócio ou proprietário de uma startup, eu vou fazer a mesma lógica de que se eu fosse um acionista de uma outra grande empresa e que eu não vou prejudicar porque aquilo vai me trazer um prejuízo também. Então, às vezes, são coisas muito sutis e a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente está numa fase aqui no Brasil de estar implantando nas instituições, nas universidades, todas a gente está com isso em andamento, todas as instituições públicas têm isso agora, que são essas políticas de compliance, né? E que no Brasil elas estão vindo com um viés muito ruim. Se vocês leem os documentos das políticas de compliance na Comunidade Europeia, todas elas têm uma orientação, é desenvolver um clima de confiança interno na comunidade daquela instituição. E eu tenho que fazer um reforço muito forte de confiança. Se vocês veem o viés da lei de compliance brasileira, ele é o viés da desconfiança. Cuidem-se que alguém pode denunciar vocês. Se vocês quisessem, um resumo da lei, é isso. Nós vamos ter múltiplos canais de denúncia que vocês vão poder denunciar de forma anônima. Isso é inconstitucional, pessoal. Se alguém me acusa de alguma coisa, eu tenho que saber quem é que me acusou. Porque senão vira aquelas denúncias totalmente irresponsáveis. E o que está acontecendo em muitos ambientes é justamente isso. As instituições estão implantando uma série de mecanismos de comunicação de denúncias, só que, às vezes, eu tenho que preservar a pessoa que denunciou até quando? Até que eu tenha convicção de que aquilo ali efetivamente existiu. Mas depois daquilo ali, eu tenho que dar para a outra parte também o conhecimento para saber de onde que essas coisas surgem. E aí eu estou criando o quê? Um clima de confiança. Se eu estou fazendo uma denúncia para o João, mas quem é que vai mediar a instalação disso for a Sandra, eu tenho que ter confiança na Sandra e o João tem que ter confiança na Sandra. Eu tenho que ter confiança para poder chegar e para comunicar para ela, e ela depois me dizer, olha, Goldinho, isso é infundado, não vamos nem tocar adiante. Ponto. Ou, realmente, isso aqui tem alguma coisa. E aí ela chama o João e diz, olha, João, chegou isso aqui. O que tu tem para nos dizer? Tal e tal coisa. E aí nós vamos começar a fazer, então, uma lógica de apuração dessas questões todas. E é assim que a gente tem que fazer. Agora, a gente não pode cair no mecanismo muito irresponsável que a gente vê por aí, de simplesmente ficar
largando as coisas assim de forma muito irresponsável, com grandes prejuízos às vezes. Então, quando a gente está pensando em conflito de interesse, vocês veem que nessa área de alimentação isso é impressionante o que tem, porque a gente não... Eu já vi, obrigado. Né? A questão toda que está por trás é da gente conseguir demonstrar o que é isso. E vocês veem assim, não basta simplesmente colocar, né, uma lista de produtos que tem ali, de elementos de nutrição. Isso não exime mais a responsabilidade de que aquele é um mau produto, por exemplo. Ou de que é um produto que cause um efeito que não é aquilo que eles dizem. Né? A minha geração foi criada ouvindo que o Danoninho equivalia a um bifinho. Né? E todo mundo ouviu aquilo ali. E isso é uma coisa que vocês veem assim, está errado. Né? E quantas outras coisas também tiveram, eu me lembro, nós estamos já na outra Copa, na Copa passada, a briga que a Noêmia teve, né, com a visita da taça aqui em Porto Alegre. Né? E aquilo todo mundo chega e diz assim, pá, mas a Noêmia enlouqueceu, coitada das crianças. Mas não é o coitada das crianças, era o que estava por trás da visita. Né? E a proposta que ela fez foi genial. Né? E o pessoal não entendeu a jogada. Mas vocês veem assim, numa visão simplista, a gente pode cair em falsas compreensões de realidade. E o que a gente tem que fazer é, mais vezes, esse tipo de coisa. É discutir, refletir e saber com quem que eu estou lidando. É de abrir é da gente se tornar não transparente, mas visível nos seus comprometimentos, mais do que nos seus interesses propriamente ditos. Muito obrigado. Eu abri para as perguntas, porque enquanto o professor falava, já tinha gente querendo encaminhar perguntas aqui. Tá? Assim, e aí eu vou tentando também falar entre essas perguntas que vão sendo feitas. Tá? Então, vamos encaminhar as perguntas. Então, nós temos meia hora para as perguntas. Eu sugiro fazer uma rodada de 3 perguntas dirigidas à mesa, depois mais 3. Fica bem assim? Então, levante o braço e aí eu vou chamando por aqui, tá? Aqui tem uma. Lá, segunda pergunta, terceira pergunta aqui dá. Vamos ver quem vai fazer a ter. Tá, 3 pessoas já aqui estão inscritas. Eu acho que assim, ó, como nós vamos ter alguma dificuldade de ir os microfones, a gente pode... Aqui, tem aqui, Amanda, aqui bem na frente é a primeira aqui a fazer a pergunta, tá? Aqui. Ok? Se apresente, por favor, e faça a pergunta. Claro. Meu nome é Roberta, gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu já queria ter feito essa pergunta anteriormente, mas eu vejo muita dificuldade assim com as crianças no meu convívio familiar, de passar para os pais isso do danoninho, isso do miojo, isso de entre todas as alimentações que eles acham uma forma mais fácil, né, de alimentar essas crianças, e eu não consigo abordar eles. Isso me preocupa até mesmo para futuramente, assim. Eu gostaria de saber, talvez, como mostrar a eles a importância de retirar esses alimentos, que um danoninho, um miojo, nuggets, enfim, e mostrar que existem outras possibilidades que também são de fácil acesso e muito mais saudáveis. Isso, acho que é isso. Obrigada. A próxima, lá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigada, professora Noêmia, por ter organizado esse evento.
Obrigada a todos da mesa. Eu sou Cristina Machado, eu sou bióloga, sou doutora em ciências e sou uma mãe blogueira. Como o João estava falando, eu acho que eu devo ser uma bem ruim, porque a Coca-Cola nunca me convida para nada, né? Mas, enfim. Eu trabalho com amamentação, hoje em dia em Porto Alegre, eu sou consultora de amamentação e queria trazer um pouquinho da discussão dessa questão do conflito de interesses voltado a toda a prevenção que a gente falou no início da manhã, né, das práticas saudáveis com o início da vida com a amamentação. Mas eu achei bem interessante, não é bem uma pergunta específica para cada um, são um compilado de comentários que eu fiz, anotações que eu fiz depois de ouvi-los, né? Que o professor Gondim estava falando da questão do conflito acontece quando o interesse secundário suplanta o interesse primário. E aí eu fico pensando, quando a gente começa a falar em aleitamento e nas taxas de aleitamento que a gente tem no Brasil, né, 41% só dos bebês chegam aos 6 meses, sendo 54 dias a média de aleitamento exclusivo. Por que isso acontece? Somos tão defeituosas que não conseguimos amamentar nossos filhos por problemas? Ou é toda uma questão de falta de suporte? Quando a gente pega comentários, né, nos anos 60, as nossas mães deixaram de nos amamentar porque foi a inserção da mulher no mercado. E o leite artificial permitiu de que essas mulheres voltassem ao mercado de trabalho. Então, ela foi, com um recorte bem deturpado, uma invenção feminista. Só que, hoje em dia, os estudos mostram os benefícios do aleitamento. E o que acontece? A gente não tem mais familiar amamentando, né? A gente perdeu esses saberes, que lá de manhã se falou, esses saberes ancestrais. E quem vira a nossa referência no aleitamento? O profissional da área da saúde. Que, por uma série de questões, desde ter tempo para receber o cara da indústria, que vai falar dos benefícios, de como aquele leite é praticamente a mesma coisa do leite materno. E aí eu acho que entra a questão do conflito secundário e conflito primário. Qual é a problemática da gente ver desses índices baixos de aleitamento? Que eu imagino que aconteça não só o conflito da indústria patrocinando um congresso de pediatria, mas dessa dificuldade de entendimento e comprometimento. O profissional que atende o bebê no início da vida ali, né, é o pediatra, sendo que a enfermagem poderia fazer puericultura e o pediatra poderia tratar das questões voltadas à doença, até porque a formação é de doença, né, não é de prevenção. Então, o que ele acontece? Ele não quer que o bebê perca peso. Então, ele não faz uma avaliação da mamada, etc. Ele indica a fórmula, né, como salvação da pátria, sem ver a fonte. Eu entendo isso. Numa consulta de 20 minutos pelo plano, é o que ele pode fazer. Então, o conflito de interesse, que o ano passado eu via de uma forma diferente, hoje com a fala do professor Gondim, talvez eu veja de outra forma. Não é que ele está sendo indecoroso por si só, é porque ele quer resolver um problema e, dentro daquele tempo, ele está fazendo que o interesse primário, que seria manter aquela criança viva, se atrapalhe através do conflito secundário. Não tem tempo de trabalhar, por exemplo, em parceria comigo. Então, a pergunta que fica para a mesa e para os colegas aqui é se esse debate que a gente teve durante o dia inteiro, ele não é um debate de classes sociais e um debate de economia, de poder público e de modelo econômico. Porque quando a gente fala que 6 milhões, né, 820 mil crianças seriam salvas todos os anos, se fossem amamentadas, e isso traria uma economia de 6 milhões de dólares em tratamentos de doenças. O que é isso perto dos 70 bilhões de dólares que a indústria de substitutos de leite materno vai ganhar em 2019? 0,008%. Então, a gente está trabalhando com um macro poder econômico que a gente precisa discutir teoria e prática econômica dentro de um seminário desse. Então, eu gostaria de saber da mesa, dos colegas que estão aqui, o que acham dessas questões econômicas. Obrigada. Próxima. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou técnica de nutrição, trabalho no Hospital Conceição, trabalho com terapia nutricional integral. E, pegando o gancho da colega, dentro do hospital público também, uma coisa que a gente vê bastante assim é essa coisa da Nestlé, que é muito forte, né? E eu queria saber de vocês, qual a posição de vocês da terapia nutricional integral e como é que fica assim essa questão de conflitos de interesse, porque a gente sabe que a indústria é muito
rica, né? E como é que fica essa questão dentro do hospital público? Era isso. Tá, nós temos 3 perguntas, então vou devolver o microfone aqui para a mesa. Posso começar pelo João? Ou pelo professor Goldin? Vamos lá, professor. Então, 3 perguntas. Bom, com relação àquela questão que tu colocaste, Danda, de qual é a alternativa que a gente dispõe, eu não vejo outra a não ser educação. Entende? Agora, o grande problema é a falta de preparo dos profissionais de educação e dos profissionais de saúde para se contraporem a esse discurso triunfante, né, da indústria dizendo que não, que isso aqui é tão bom quanto. E, às vezes, tu chega e diz assim, tá, então me diz por que não é bom. Tá? Por que então eu não vou mais comer um nuggets? Né? Ou por que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo? Por que é mais fácil ou menos fácil fazer tais coisas? Isso só tem uma maneira, que é via educação. Agora, o grande problema não é educar os alunos, é educar professores. Né? É a gente ter programas que sejam voltados para capacitação, mas capacitação mesmo, não uma coisa só de dar um pequeno polimento assim, que não vai resistir na hora de argumentar. Entendeu? O que falta é realmente dar informações consistentes que tu possa fazer um discurso adequado, conhecendo, inclusive, todos os argumentos do outro lado. Que também eu não posso fazer naquela lógica de simplesmente desconstruir o outro lado sem construir o meu lado. Que esse é o discurso mais fácil de discussão que a gente tem. E é o mais errado de todos, porque, no fim, a gente trabalha num jogo de perde-perde, ninguém ganha num jogo desse. Eu tenho que tentar construir a minha argumentação consistente de por que a minha proposta de fazer de um jeito ou de fazer de um outro é melhor. E aí nós entramos naquela discussão que tu colocou. Se a gente for olhar do ponto de vista econômico, a guerra está perdida. Não é? Porque não tem. Nenhum de nós tem um poderio econômico, nem os países têm mais poderio econômico hoje do que as grandes corporações mundiais. Tu pega grandes corporações mundiais hoje, tem um lugar que elas poderiam estar quase pleiteando acesso à reunião do G7, se for olhar. Né? E o que é a grande discussão? É a gente não perder essa noção de complexidade. Não existe um problema nutricional isolado, não existe um problema educacional isolado. Tudo está interligado em tudo. Então, essa perspectiva de complexidade tem que levar em conta essa perspectiva econômica, que é a base de todo o sistema mundial hoje em dia que está vigente. Tudo tem interesse econômico por trás. E aí, quando tu faz essa pergunta do que fazer nos hospitais públicos, essa coisa toda, é tu pensar o seguinte, as próprias empresas de alimentação já não são mais elas. Né? Se tu for olhar quem é que está por trás das empresas, são grandes fundos de investimento. Né? São fundos gigantescos de investimento, e assim como eles entram, eles saem. Vocês viram agora, teve um fundo de investimento que comprou uma cadeia de supermercados aqui do Brasil agora. Né? Esse mesmo fundo de investimentos tem os supermercados, lojas de eletrodomésticos, faculdades, né? Eles têm uma área muito forte de educação que é vista como o quê? Como uma unidade de negócio. E uma unidade de negócio que tem que gerar o quê? Lucro para quem? Não para ele, não é para a universidade. Não é que nem, por exemplo, vocês pegam uma universidade privada, que seja comunitária, que tem que ter lucro para poder se manter minimamente, para poder pagar professores e assim por diante. Agora, essas não, essas são unidades de negócio que têm que gerar lucro não para si próprio, mas para os investidores que estão atrás disso. Essa é uma discussão fundamental de fazer. Ou seja, se tu começa a ver, há anos eu estou tentando montar uma árvore genealógica dos laboratórios farmacêuticos, né? Que os laboratórios estão trocando de nome a toda hora. Vocês veem assim, a marca mais recente que foi morta agora foi a Monsanto. Né? A Bayer comprou a Monsanto e matou a marca Monsanto. Ela vai deixar de existir agora. Né? Ela não vai ser mais uma marca utilizada. Por quê? Porque ela ficou demonizada. Então, não vale a pena investir dinheiro numa marca ruim. Então, a Bayer comprou. Mas, efetivamente, quem que comprou foi a Bayer? Essa é a pergunta que fica. Ou foi um fundo que também tem interesses numa e noutra? E essa é a discussão. Entendeu? E aí nós passamos, sim, por uma discussão de que modelo de desenvolvimento a gente quer
e que vai passar mais ainda por um modelo de sociedade. Então, essa discussão é uma discussão que a gente tem que pensar que ela tem que estar permeada muito por uma questão de cidadania, que é o contraponto que a gente tem da ganância pela ganância, simplesmente, que é o que, infelizmente, está imperando. E, se tu for olhar, isso é um pensamento mundial hoje em dia, né? Que a gente está vendo que ele é assim, a coisa hegemônica e dominante realmente. João. Bom, começar, eu não sou da área de nutrição, então fico em dificuldade para te sugerir, mas sugeriria como curioso, tenta colocar os alertas no Danoninho e no miojo. O miojo tem 3, o Danoninho acho que tem 2, para ver se funciona. As evidências científicas mostram que funciona, mas vamos ver se na tua família como é que o pessoal vai reagir, né, esses alertas. Normalmente as pessoas ficam bastante chocadas quando passam a ter acesso à informação nutricional. Sobre a questão da amamentação, vou te contar um caso pessoal, assim. O meu filho nasceu prematuro e saiu da maternidade depois de um mês. Então, a gente também estava nessa, a gente precisava ganhar peso, não sei o quê, e tinha pouca orientação sobre amamentação. Principalmente, não tinha se dado conta da diferença entre amamentação e aleitamento materno. Era um erro grande de informação. Aleitamento materno e fórmula, desculpa. Era um erro grande nosso nas pesquisas feitas durante os 8 meses da gravidez. E saímos já com a fórmula prescrita da maternidade. Então, meu filho foi tomando fórmula e um belo dia começou a chorar. E a gente não entendia o que era. Demorou uma semana, ele chorando, a gente sem dormir, para entender que era confusão de bicos. E aí era isso, a gente não podia buscar orientação na família, porque a gente tem uma geração de mães que foi muito estimulada a falar da fórmula. A gente não queria desistir do aleitamento materno. E então a gente foi buscar orientação com enfermeiras e depois de muito tempo conseguimos chegar lá. Então, mas perdemos a conta de quantos pediatras a gente foi, que em cima da mesa ali está a recomendação da fórmula e aquelas revistas todas recomendando a fórmula. Então, acho que acho que essa é uma questão também que nos chamou a atenção quando começamos a estudar esse assunto, de que precisa desnaturalizar algumas práticas, né? Então, de que maneira a gente também treina o nosso olhar para começar a ser um pouco mais cético em relação a certas coisas e tentar ir separando o joio do trigo, né? E sem dúvida, a gente está até para soltar um texto sobre essa questão de classes sociais, de economia, porque o que nos chama muita atenção é essa questão do conformismo, de que, olha, a gente precisa dos ultraprocessados sim ou sim, ninguém vai voltar a cozinhar, não sei o quê. E a gente acha que no imediato, sim, é muito difícil você promover mudanças culturais, mas a gente se dá o direito de uma utopia, de achar que a partir da alimentação você pode puxar outras discussões, e é necessário puxar outras discussões, né? Para que as pessoas voltem a ter tempo para cozinhar, elas precisam trabalhar menos, elas precisam perder menos tempo no transporte, o transporte precisa funcionar melhor. Sim, é quase impossível pensar nisso hoje, individualmente impossível. Mas se a gente coletivamente entender que é importante que as pessoas deixem de morrer por aquilo que elas comem e por falta de tempo para praticar exercícios e por estilo de vida, então a gente tem que começar a discutir essas questões. E uma questão que ficou muito forte para mim, que até a gente está colocando nesse texto que está por ser publicado, é muito fácil falar isso como homem branco de classe média. É muito mais difícil para uma mulher da periferia que, bom, não sei quanto tempo ela perde aqui em Porto Alegre, mas em São Paulo, em média, 4 ou 5 horas de transporte por dia, coloca aí mais 10, 12 horas de trabalho, ganhando salário mínimo. A hora que ela chega em casa, você exigir que ela vá cozinhar durante meia hora, 1 hora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, muitas vezes sem a ajuda do marido ou sem poder contar com a ajuda dos filhos, porque existe uma questão de machismo que precisa ser discutida também, né? Quando a gente fala das pessoas voltarem a cozinhar, não é que isso sobre para as mulheres, que mais uma carga para um setor da sociedade, para mais da metade da sociedade que já sofre com sobrecarga e com uma série de estigmas. E aí é que a gente acha que está uma das gêneses do problema. Lá atrás, quando se começaram a criar essas formulações,
E quando havia uma demanda de que as mulheres pudessem também ir ao mercado de trabalho, ter uma vida autônoma, a gente deveria ter parado para discutir a divisão de tarefas dentro de casa, e não entregado a cozinha na mão de empresas que passaram a fazer formulações que se você for olhar qualquer rótulo, você vai ver o excesso de sódio, principalmente, nessas refeições prontas, mas também excesso de gordura e de açúcar. Se a gente, como sociedade, tivesse feito essa discussão coletiva lá atrás e não oferecido uma falsa solução, alguns desses problemas poderiam ser evitados. Então, acho que essa dimensão conformista também é algo que a alimentação nos permite dialogar com ela, e é um dos grandes prazeres nossos de trabalhar com esse tema, porque a gente vem de uma carreira mais de direitos humanos, cidadania, e quando chega nesse tema da alimentação, a gente vê como, a partir dele, você pode abrir um leque para discutir um monte de coisa que a gente precisa resolver como sociedade. Mais 3 perguntas. Onde está o microfone? Aqui tem uma. Onde mais? Vão levantando o braço que a gente está tentando. Só uma aqui? Ok, então pergunte. Tenta fazer pergunta assim. Né? Então, a gente consome muito as plantas não convencionais, que era usado lá antigamente, né, os saberes popular, né? E então isso hoje se tornou um livro, né? Nós temos lá na horta este livro, inclusive com quase 500 páginas, né? E a gente vê o resultado e o depoimento que as famílias extrema pobreza que vão lá pedir orientação do uso desses matos, seja essas plantas não convencionais. Então, eu vejo que é uma alternativa, é um trabalho de prevenção, se é realmente uma produção limpa, né? Nós temos aí a Emater, também que nos acompanha, a URGS, a Universidade, ainda onde estava lá a professora Tatiane, que é agrônima, né, com seus alunos, e mais professores. Então, eu acho uma saída, gente. Mas eu gostaria também, que eu sou muito leiga, conseguir só chegar de meio-dia para tarde, porque eu estava lá na horta também hoje de manhã, com mais uns alunos de um colégio, né, que queriam conhecer o projeto e levar o projeto lá para a escola. E também gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham, se há uma possibilidade de uma alternativa desses projetos de hortas domésticas, hortas comunitárias e hortas escolares. Obrigada. Mais alguém inscrito, por favor? Eu só vou pedir que todo mundo fale no microfone, porque senão a gente está gravando essa palestra e não vai pegar na gravação. Quem mais aí inscrito aqui?
Mais alguém? Mais alguém? Tem o colega, mais alguém, por favor? Tá, então nós só temos mais um inscrito, ok? Por favor. Boa tarde, é mais uma colocação, não é tanto uma pergunta. Meu nome é Daniel, eu estou fazendo mestrado em naturologia, sou autodidata há mais de 25 anos com terapias alternativas e procuro dar palestras, tenho uma página chamada Humanos Eventos e a gente procura dar palestras de esclarecimento sobre alimentação, sobre a indústria do medo, da doença e mínima coisa assim, né? Então, o que normalmente dá certo é a informação para as pessoas, quando a gente começa a desmistificar, tirar o medo. Então, uma sugestão, né, que o pessoal falou muito como atingir as pessoas, né, é a reformulação, e que foi falado por uma das pessoas da mesa, sobre a parte educacional, né. Se a gente for ver a indústria, ela está sempre ensinando pela TV como consumir, né. Ela ensina como cuidar do carro, como botar combustível no carro, como não sei o quê, como agora cuidar do pet, mas ninguém está ensinando como viver melhor, como ter qualidade de vida e como se nutrir, né. Eu acho que fazendo isso pela educação, de repente a reformulação de currículo, claro que não é o papel da escola fazer tudo, como tem muita escola hoje está fazendo, né. Os pais largam a pessoa na escola e se virem, né. Mas tentar orientar, pelo menos para as pessoas se conhecerem melhor, se conhecer os sinais do corpo e se conhecer pelo menos o básico da nutrição. É que nem tem um programa, tem uma pessoa, uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que ela tem no YouTube tem um canal que é Ciência do Início da Vida. E ela... Inclusive, alguns eventos lá do Rio de Janeiro, ela que abriu um evento grande agora da ONU, e ela fala muito da preparação das pessoas quando vai gerir uma vida, né? Vai trazer uma pessoa ao mundo, né? De como tem que preparar um tempo antes, desintoxicar, realmente saber se vai cuidar, se vai ter grana para, entre outras coisas, né? Então, resumindo, acredito que a sugestão, né? E de repente conclusão, essa parte educacional de trabalhar nas escolas, trabalhar os professores, porque dessa forma a gente não vai ter nunca o mesmo poder na mídia que as indústrias, né? De repente por aí a gente pode começar a mudar a coisa em comunidade. Obrigado. Ok, então eu vou encaminhar aqui para a mesa, porque a mesa já faça as suas respostas, eu já encaminho o encerramento. Nós temos outra atividade ainda, tem muita gente já se retirando daqui, nós não vamos atrasar mais do que isso. Vou passar para o João inicialmente. Vou ser brevíssimo. A gente está justamente querendo pesquisar sobre isso agora para entender como iniciativas locais ali fazem mais sentido rapidamente para as pessoas, né, no sentido de mudar as coisas. E, dona Lourdes, lá vocês têm alguma cozinha comunitária, algo conectado à horta na transformação do alimento? Bom, quero ir lá conhecer depois. Eu perguntei sobre cozinha comunitária, porque acho que faz essa conexão com a dificuldade das pessoas de ter tempo para cozinhar, então, coletivamente, fica mais fácil. E que foi uma iniciativa que, na Argentina, quando tudo foi abaixo, de 99 a 2001, surgiram várias cozinhas comunitárias, justamente para que cada um levasse um pouquinho que tinha e as pessoas, juntando, conseguissem comer juntas. Ela vai definir tanto a sua planta medicinal,
Bom, também queria agradecer e encerrar minha participação. Tem sido um aprendizado ótimo aqui ao longo desse dia. E só para encerrar nessa questão do conflito de interesses, né, acho que o importante é a gente treinar o nosso olhar para tentar e percebendo essa situação e passar a discutir. Acho que é dar visibilidade, né, para que a gente, discutindo, tente encontrar denominadores comuns, né? Cada um tem uma percepção muito diferente sobre o que configura isso. E, a partir do momento que a gente passa a discutir coletivamente, quem sabe a gente vai criando um entendimento comum sobre o que isso significa. Obrigado. Bom, e acompanhe lá o joiotrigo.com.br, quem quiser visitar e mandar críticas, sugestões, agradeço. Obrigada. Professor Roberto. Bom, eu queria começar com a tua colocação, uma coisa que foi bom tu ter falado, que eu tinha me esquecido de falar. Que muitas vezes o fato de ter um apoio de um organismo internacional, né, aparentemente dá uma credibilidade para o evento, e nem sempre. Que também tem grandes eventos internacionais que foram patrocinados, que a gente conhece, que tinham interesses muito escusos por trás, por outros interesses que não eram ali, né, visibilizados. Então, a gente tem que ter esse caráter também, não dá para entrar inocentemente, às vezes, né, numa situação. Que bom que tu falou desse evento patrocinado pela OMS, porque às vezes também a coisa ali pega, né? É uma coisa bem delicada, né? Vários organismos internacionais têm situações bem delicadas. Esse relato que a senhora fez é maravilhoso para justificar uma situação que a gente, às vezes, não dá a devida atenção para essas ações locais, porque aparentemente elas não têm essa repercussão global. Mas elas não têm repercussão global quando olhadas individualmente, né? Mas a gente consegue ter essa perspectiva de inserir pequenas atividades que pode estar no âmbito daquela pequena comunidade que essa horta possa atingir. Eu não sei que dimensão ela tem de população que ela possa atingir, mas sempre vai ser uma coisa menor do que qualquer outra atividade, né? E na medida que a gente tiver pequenas ações, mas que elas se multipliquem, é isso que vai fazer a diferença, né? E o caráter local, da proximidade das pessoas, de alguém ir lá lhe perguntar o que eu posso comer, como é que a gente come isso aqui, que as pessoas nem lembram mais como é que era, né? É isso que vai fazer a mudança e que dá essa perspectiva. E essas alternativas são construídas aonde? Lá na comunidade, propriamente dita. E eu acho que é aí que o nosso papel como universidade é ter esse pensamento macro no sentido de orientar, de disponibilizar alguma coisa de saberes que a gente pode fazer. A senhora relatou, né, de ter professores da agronomia que vão lá com seus alunos, mas não de substituir, né? Porque aonde tem a credibilidade é o quê? É a inserção local dessa sua proposta. E eu acho que isso é que a gente tem que pensar. Talvez esse seja... Eu me lembro, eu acho que foi no último evento que eu vim, que teve uma discussão maravilhosa de uma escola que tinha lembra, uma produção de merenda que era fantástica, né? Que era emocionante. A moça que descreveu a experiência dela estava do meu lado na mesa redonda. E que era uma coisa emocionante de assistir, não é? E era uma coisa assim, tá, mas qual era a abrangência daquilo ali? Era uma escola. Mas aquela escola faz uma diferença onde? Localmente, e ponto, e é isso que precisa. Nós não precisamos mudar o mundo de todos. Né? A dona Lourdes não vai conseguir mudar a cara da nutrição de Porto Alegre, mas localmente quantas famílias se beneficiam de uma proposta que nem essa. E é isso que a gente tem que pensar, né? Aquela coisa assim do grande herói, não é bem por aí que a coisa funciona. Queria agradecer, dizer que eu sou parceiro sempre nessas propostas e de que esse talvez seja o grande papel da universidade, é de propiciar esses diálogos, da gente poder estar aqui discutindo e abrir, eu acho assim, esses espaços que a gente tem para poder trocar, para conversar, para, em última análise, poder pensar em coisas melhores para a vida de todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Quando o Goldin iniciou a fala dele essa tarde, ele disse que aqui nós falamos para iniciados, né? Esta é uma mesa que tem 2 jornalistas. A forma muitas vezes, ou a maneira de chegar muitas vezes aos não iniciados,
é através dos veículos públicos de comunicação, né? E eu faço isso exatamente para dizer que, neste momento, né, se perde espaço na TV Escola, que era um espaço em que muitas das atividades realizadas dentro das universidades e das escolas estavam presentes, e a gente sabe que muita gente, né, a sociedade inteira assiste televisão, e estamos perdendo a TVE, né, onde também era um espaço de compartilhamento de experiências. Eu acho que essa é também uma forma de chegar àqueles que não são os iniciados, né, porque os iniciados estão aqui para fazer essa discussão e levar ela adiante. Agora nós precisamos fazer chegar a uma comunidade que não tem este espaço e que não nos ouve e não está aqui presente. Talvez este fosse o momento. E realmente este é um papel da universidade de incentivar esse debate, e é isso que a universidade vem fazendo ao longo desses seminários e de outras atividades que vem realizando. Muito obrigada mais uma vez, Goldin, pela tua presença aqui. É de casa, então tem a tarefa de estar aqui. Muito obrigada, João. Eu gosto muito de ver os jornalistas, né, participando desse tipo de atividade e levando adiante um debate que, antes de qualquer coisa, envolve políticas públicas e compromisso social. Obrigada a todos vocês. Amanda comanda agora. Eu quero agradecer, então, a presença na nossa mesa e convidar a professora Noêmia Perli Goldreich para fazer o encerramento do seminário. Enquanto a professora sobe, eu quero lembrar vocês que as pessoas que estão inscritas nas oficinas, elas podem, nesse momento, aliás, depois da fala da professora, ir às salas que já estão identificadas ali embaixo. Aqueles que não estão inscritos poderão visitar a tenda de rotulagem, que fica aberta por mais 1 hora, ali no mesmo espaço. Pedimos a todos encarecidamente que vocês respondam o questionário de avaliação. Ele é muito importante para a gente, para fazermos o seminário no próximo ano. E, com a palavra agora, a professora Noêmia. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que vocês é que fazem esse nosso seminário ser tão gostoso, dizer que nós temos agora 3 oficinas, elas estão ali, o nome das oficinas está indicado ali. Então, vocês sabem a oficina que vocês vão, se dirigem para as salas. E nós temos a tenda de rotulagem ali também funcionando durante 1 hora agora, para a gente discutir a rotulagem e o guia alimentar. E quarta-feira a gente tem essa palestra lá no Hospital de Clínicas com o dono do guia alimentar, que é o professor Monteiro, que vai estar aqui em Porto Alegre. E é uma oportunidade que a gente não deve perder também. Muito obrigada por terem passado esse sábado conosco aqui. Obrigada. Até mais.